Muito boa noite, bem-vindos à emissão em direto com Francisco Louçã para o Esquerda.net. O tema de hoje será o Orçamento do Estado para 2011. O deputado do Bloco de Esquerda irá responder a um conjunto de questões que nos foram enviadas por e-mail desde quarta-feira e também às questões que nos chegarem, entretanto, durante esta emissão. Poderá, nesse sentido, continuar a enviar as suas perguntas, fazê-lo diretamente para o e-mail direto@esquerda.net ou então para o Facebook do Esquerda.net e para o Twitter do Bloco de Esquerda. Muito boa noite, Francisco. Boa noite, Mariana. Nós já recebemos um elevado número de perguntas. Esta emissão vai durar cerca de 1 hora, portanto até às 11. Vamos começar com um conjunto de questões genéricas sobre o Orçamento de Estado. Nós recebemos através de e-mail uma questão de António Topa. Ele questiona sobre quais são as consequências para o povo português se o orçamento for chumbado na Assembleia da República. Bem, boa noite a todas e a todos. São muitas perguntas que estão a aparecer e que estão aqui. Vamos ver se é possível responder a todas, portanto, de uma forma muito sintética. Pergunta o António Topa: consequências se o orçamento for chumbado? Eu acho que neste momento, como sabemos, começaram negociações entre o PS e o PSD. No sábado vão reunir duas delegações e elas estão de acordo no essencial. É preciso aumentar os impostos. Passos Coelho tinha dito não se aumenta os impostos, agora já quer aumentar os impostos, e aceita o aumento do IRS. Também além do IVA. E, portanto, a redução dos salários não é discutida, o corte do abono de família não interessa, uma política de emprego não interessa. E por isso talvez a melhor pergunta seja qual é a consequência se o orçamento for aprovado. Porque disso temos a certeza. Se o orçamento for aprovado e se não for corrigido, ou seja, se não tivermos um orçamento para a recuperação e se tivermos a certeza de um orçamento para a recessão, então sabemos o que vai acontecer. Os funcionários públicos perdem um mês de salário, os mais pobres perdem uma parte importante do seu rendimento, as pensões são congeladas, portanto diminuem porque há inflação no próximo ano, os abonos de família são retirados, os apoios à economia são retirados, o desemprego vai de certeza aumentar e, portanto, a nossa certeza é, se não se corrigir o orçamento, com uma mudança completa de política para o emprego e para a solidariedade, então teremos uma crise, ou seja, 2011 é pior do que 2010. É por isso que o Bloco de Esquerda tem apresentado alternativas, vamos certamente discuti-las. Com certeza. Recebemos também uma questão via e-mail de Jorge Cunha. Ele pergunta se haverá alguma alternativa viável, a curto prazo, à proposta de orçamento apresentada pelo PS e, a haver, qual seria o caminho que o Bloco propõe? Bem, quem conhece o portal esquerda.net já terá encontrado um texto com 15 medidas concretas que o Bloco de Esquerda apresentou. A ideia dessas medidas, e eu convido as pessoas a lê-las com atenção, a formular as suas críticas e sugestões e observações, mas a ideia dessas medidas é a seguinte: é preciso cortar na despesa para fazer o ajuste orçamental, concentrando esse corte onde ele tem que ser feito. Vendendo os submarinos em despesas suntuárias, contratação de escritórios de advogados para funções que o Estado pode desempenhar, renegociação de contrapartidas, adoção de software livre em vez de software proprietário na administração pública, uma reorganização das despesas com todo o rigor para que não se perca dinheiro. E se assim for, o que nós precisamos é de ir buscar a receita fiscal, ou seja, o combate à injustiça fiscal, o dinheiro que foge para os offshores sem pagar imposto, o dinheiro que é obtido com umas enormes valorizações das mais-valias urbanísticas, ou seja, da especulação imobiliária, e não paga imposto em Portugal. Ou seja, quem não paga tem que pagar, para dessa forma termos recursos para pôr nas prestações sociais, no aumento dos salários, na recuperação das pensões mais pobres. Porque é que quem ganha menos de 500 euros depois de uma vida de trabalho não deve ter um apoio contra a pobreza dessa recuperação? 25 euros por mês é o que o Bloco de Esquerda propõe. Isso custa dinheiro? Claro que custa. Custa, aliás, menos de 1/3 do que a PT devia pagar de imposto e que não paga. Custa menos do que os bancos deviam pagar e não pagam. Custa 1/3 do que foge para o offshore da Madeira e não paga. Ou seja, contas certas, para nos concentrarmos no essencial. Isso é a ideia do Bloco de Esquerda. Certamente vamos discutir mais ao longo desta conversa, porque muitas perguntas vão nesse sentido, mas a ideia de partida é esta: orçamento contra a recessão. Ainda no mesmo conjunto de perguntas, temos também uma pergunta vinda por e-mail. José Manuel Faria questiona sobre a situação política ficará melhor ou pior. Bem, para o PS e para o PSD, para o sistema financeiro, para os especuladores, a recusa do caminho da austeridade é má notícia.
Mas para quem quer proteger o seu salário, para quem quer defender emprego para quem não tem, ou combater a precariedade dos trabalhadores, uma grande parte, os mais jovens em particular, quem quer defender as reformas contra a pobreza, a solução política, o que dá estabilidade, é acabar com a crise social, é responder à crise social. Não tem sentido. É termos a certeza que o país se afunda numa economia do abismo, da recessão, e dizer vamos em frente. A melhor solução para a crise em 2010 é que em 2011 a economia esteja pior e, portanto, em 2012 pior ainda. Essa é a grande alternativa do ponto de vista político. E para isso é preciso muita coragem. Na política fiscal, na justiça fiscal, na correção de despesas absurdas. Se percebemos que 1.000 milhões de euros de submarinos é uma despesa absurda, não a devemos fazer. Se percebemos que estamos a perder dinheiro na especulação, não devemos aceitar a especulação. E, portanto, a solução para a crise política é clareza, coragem e solidariedade. Vamos passar então para um novo conjunto de perguntas. Eu aproveito para relembrar que nós receberemos perguntas através do e-mail direto@esquerda.net, assim como através do Facebook do esquerda.net e do Twitter do Bloco de Esquerda. Portanto, vamos agora virar para outra temática sobre a crise financeira internacional. Recebemos um e-mail de Carlos Patrão que questiona se não seria melhor para Portugal sair do euro e desta forma tornar as exportações mais competitivas e poder emitir moeda para estimular a procura interna. Bem, essa é uma solução que alguns economistas defendem e que também tem uma pressão muito grande por parte da senhora Merkel e, digamos, do capital financeiro alemão, do Estado alemão em particular, porque tem uma visão da União Europeia, é que na União Europeia ou no euro não podem caber economias que não sejam tão poderosas como as economias centrais, a França e a Alemanha. Mas a Alemanha e a França foram os primeiros a incumprir o déficit. Portanto, são os primeiros responsáveis pelo agravamento da recessão e o seu sistema financeiro é o que nos cobra juros quando a nossa dívida chega a quase 6%, como aconteceu hoje. Se Portugal saísse do euro, poderia desvalorizar a moeda e poderia usar a política monetária e poderia, desvalorizando a moeda, favorecer as exportações. Bom, mas para isso é preciso ter exportações. E é preciso ter mercados para essas exportações. Porque isso, o que aconteceria ao mesmo tempo, é que com essa desvalorização, os salários também seriam brutalmente desvalorizados. Ou seja, toda a população portuguesa perderia muito, diretamente, por causa do reajuste cambial, mas indiretamente também pela importação da inflação, pela incerteza das exportações, pelo maior custo das importações. Repare, nós, por exemplo, importamos 80% dos cereais que consumimos. Se a moeda portuguesa fosse desvalorizada, os cereais seriam muito mais caros e uma grande parte da alimentação seria muito mais cara para os portugueses. É preciso ver sempre os dois lados da mesma moeda. E, portanto, o efeito de pressão social e de crise económica seria muito forte, não havendo nenhuma certeza de que o setor exportador, que a burguesia exportadora, as empresas exportadoras, tivessem capacidade de ganhar mercado, porque nos últimos anos perderam o mercado e estão, evidentemente, em perda desse ponto de vista. Portanto, é mais sensato batermos para que haja uma política económica europeia que corrija, que combata, que enfrente a Comissão Europeia, a senhora Merkel em particular, o Banco Central Europeu, e que defenda uma política económica de conjunto da Europa para fazer frente a esta recessão, para que Portugal possa ter a sua voz nesse contexto.